Olá meninos, tudo bem? Hoje eu vim fazer a devolutiva para vocês dos exercícios do caderno do aluno, situação de aprendizagem 1 que nós fizemos de 1.1 a 1.9, certo? O exercício 1.2, ele pede para que vocês escrevam os 10 primeiros números quadrados perfeitos. Nós vimos na aula anterior, quadrado perfeito são aqueles números cuja eu encontro a raiz quadrada exata. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 ao quadrado, um quadrado perfeito. Quais são os 10 primeiros? Então, vamos lá? Vai ser o 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado e 9 ao quadrado. São os 10 primeiros, né? 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Dando sequência, no exercício 1.3, vocês vão analisar as imagens, certo? Então, analisando a imagem, ele fala assim, observe os cubos a seguir e complete com os 2 próximos cubos. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a imagem para vocês, tanto dos 3 como dos 2 seguintes. Analisem a imagem. Ponto 4. Faça a contagem dos cubos utilizando as unidades de medida. Como vocês podem ter observado, quando eu pego um cubo, né? Como tá o primeiro aí, que ele é só um mesmo, né? Não tem nada de diferente. Quantos cubos eu tenho aqui? Eu tenho um cubo. Aí ele começa a dividir esse cubo em vários quadrados para mostrar para nós. Nesse caso aqui, um cubo, para eu mostrar que tem um quadradinho, eu faço 1 elevado ao cubo, né? Um quadradinho não, um cubinho, né? Vai dar 1. No próximo, ele me deu com 2. Então, eu vou fazer 2 ao cubo, que é o quê? 8. Depois, no próximo, 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Aí, ele mandou eu desenhar mais 2. O meu próximo cubo desenhado foi com 4. Então, 4 ao cubo vai dar 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E o próximo cubo é 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Quando a gente fala cubo, gente, por que eu tô usando a espécie cubo? Porque ele tem 3 lados. Para eu calcular, por exemplo, o volume do cubo, o que cabe ali dentro dele, eu tenho que calcular essa medida e essa daqui. A gente fala que é o comprimento, a largura e a profundidade. E como ele é em formatos quadrados, as faces dele são quadradas, a medida que for aqui, vai ser aqui e vai ser aqui. Então, ao invés de eu fazer 3 vezes 3 vezes 3, eu represento como 3 ao cubo, certo? Por isso que a gente fala que o número está elevado ao cubo. O próximo exercício é o exercício 1.5 e ele pede para escrever os 10 primeiros números naturais elevados ao cubo. Então, nós vamos fazer igual que nós fizemos ali, né? Só que os 10 primeiros elevado ao cubo. Então, vai estar 0 ao cubo, 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo, 6 ao cubo, 7 ao cubo e 8 ao cubo, certo? Então, para a gente conseguir calcular
os números elevado ao cubo, eu vou pegar e vou fazer ele, vezes ele, vezes ele. 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. 6 ao cubo vai ser 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343. Peraí, coloquei errado aqui. 343. E 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8, que dá 512. Faltou um, né? 9 ao cubo. 9 ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729. Certo? Sequência aos exercícios. O exercício agora é 1.6. Escreva as potências abaixo na forma de produto e escreva por extenso cada uma delas. Então, nós vamos escrever primeiro em forma de produto. O que é para escrever em forma de produto? 7 vezes 7. 7 ao quadrado não é ele duas vezes? Então, 7 vezes 7, 49. Agora, eu vou escrever isso aqui por extenso. É 7 elevado ao quadrado. Certo? Depois aqui, 8 elevado à quarta potência. Vai ser 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Se eu multiplicar esse 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, vai dar 4.096. Isso aqui escrito por extenso vai ser o quê? 8 elevado à quarta potência. Certo? 12 é a terceira. É 12 vezes 12 vezes 12. Se eu multiplicar 12 vezes 12 vezes 12, vai dar 1.728. Como que eu escrevo isso por extenso? 12 elevado ao cubo. Toda vez que for 2, eu escrevo ao quadrado. Toda vez que for 3, eu escrevo ao cubo. Professora, se for 3, eu escrever 12 elevado a 3, tá errado? Não, não está errado, tá? A gente só não pode esquecer que o 3 é cubo e o 4 e o 2 é ao quadrado. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 32. Escrevendo por extenso, 2 elevado à quinta potência. Pronto, esse é o exercício 1.6 de vocês. Agora, nós vamos para o exercício 1.7, que fala assim, resolva as potências a seguir e observe, e diga o que você pode observar, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui esses 4 números. Vocês percebem que tá 3 à quarta, 3 à quinta, 3 à sexta e 3 à sétima. Então, o que está acontecendo aqui, na realidade? Eu estou aumentando o expoente uma vez. Então, 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? O 3 à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. Aqui vai ser ele 6 vezes.
E aqui no último, ele 7 vezes, multiplicando. Bom, o que eu observei? Que quando eu multiplico 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, eu vou obter 81, certo? Até porque eu faço assim, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Aqui não aumentou um só? Precisa de eu começar lá de novo? 3 vezes 3, 9. Não precisa, porque se está aumentando 1, 81 vezes 3 vai me dar o meu próximo número, que é 243. Depois, o 243 vezes 3 me dá o meu próximo número, que é 729. E a mesma coisa no próximo. 729 vezes 3 vai dar 2.187. Então, quando ele pergunta para mim o que eu posso observar, é que a cada vez que aumenta um número expoente, eu multiplico mais uma vez por 3, certo? Sequência aos exercícios, exercício 1.8, ele fala assim: subtraia 1 do expoente a partir de 3 ao quadrado. Repita esse processo sucessivamente para os próximos números e observe os resultados encontrados e registre as conclusões. Eu fiz como uma forma de tabelinha para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, por exemplo, ele pede para eu pegar e subtrair 1 do expoente. Então, aqui eu não tenho 3 elevado a 3, eu vou tirar 1 dele. Quanto que vai ficar, então? 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2 é 9. Só isso. Aqui, ó, tá 3 elevado a 2, eu vou tirar 1. Então, ele vai ficar 3 elevado a 2 menos 1, 1. E 3 elevado a 1 é 3. Tá simples até aqui, né? Depois aqui, ó, aqui tira 1. Vai ficar 3, 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, tá ali também. Já consegui conciliar esses valores. Agora aqui, ó, 0 menos 1. 3 elevado a 0 menos 1 é 3 elevado a menos 1? É. Lembra que eu falei ontem? Todo número elevado a expoente negativo, eu preciso inverter esse número para que o expoente fique positivo e eu consiga resolver. Então, ele é uma fração. Ele é sobre 1. Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1. E quanto que é 1 sobre 3 elevado a 1? É 1 sobre 3. Pronto. Aqui, ó, eu preciso tirar 1. Vai ficar 3 elevado a menos 1, menos 1, menos 2, certo? Então, 3 elevado a menos 2, também vou inverter. 1 sobre 3 ao quadrado. Isso vai dar 1 sobre 9. Não se esquece que quando não tem denominador, o denominador é 1. Tá? E aí, 1 vai para cima e o 3 vem para baixo, que acontece que o seu expoente que está negativo fica positivo. Tá ok? De cá, ó. Vamos tirar 1. 3 menos 2 menos 1, menos 3. Então, vou inverter de novo, ó. 1 vem para cima e o 3 vem para baixo com o expoente positivo. 1. 3 a terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Pronto, só isso. O exercício 1.9, ele é um pouquinho mais complicado, porque ele já trabalha várias propriedades juntas, então a gente precisa conseguir estar recordando de tudo de uma vez. Então, eu vou fazer aqui com vocês. A seguir, resolva as potências e expresse o resultado encontrado em forma fracionária. Então, eu vou resolver, tá? Só que aqui ele colocou as propriedades tudo junto, a multiplicação, a divisão, a potência. Então, eu tenho que resolver por partes para eu conseguir resolver esse exercício. Vocês perceberam que aqui tá assim, ó, 3 elevado a menos 2 vezes 5 ao quadrado. Eu não posso aplicar a propriedade de bases iguais, porque as bases não são iguais, e nem os expoentes são iguais, porque um expoente é positivo e o outro é negativo. Então, eu preciso resolver cada um deles. Esse primeiro aqui, ó, 3 a menos 2, vai ficar 1 sobre 9, que é o 3 ao quadrado.
certo? E o 5 ao quadrado é 25. E aí eu resolvo. 25, o denominador dele é 1. 1 vezes 25, 25. 9 vezes 1, 9. Pronto, meu resultado está em fração. Aqui, eu tenho uma multiplicação de bases iguais e uma divisão. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação, conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. 10 mais 8, 18. Isso ficou dividido por 2 à sexta. Continuando, agora eu tenho uma divisão de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes na divisão. Então, 18 tira 6, 12. 2 elevado a 12 é um número muito grande, vamos deixar ele assim em forma de potência mesmo, tá bom? Aqui, ó, esse aqui é o mais simples. 1 sobre 4 elevado à terceira. 1 elevado a 3, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Pronto, já está resolvido para mim em forma de fração. Depois, na letra D, ele tem um expoente negativo. Não posso resolver, preciso inverter e já está em forma de fração. Então, o 4 vem para cima, o 1 vem para baixo e o meu expoente agora fica positivo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. Posso deixar 16 sobre 1 ou simplesmente 16, tá? Letra E, também acontece igual a B, só que são frações. Todas as bases são iguais. Então, primeiro eu vou multiplicar, que eu conservo a base, que é meio, e somo os expoentes, 6 mais 12, 18. Aí eu vou continuar, dividido por meio, elevado a 8. Na divisão, eu conservo a base, que é meio, e subtraio os expoentes. 18 tira 8, 10. Certo? 1 elevado a 10 é 10, porque 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, dá 1. É 10 não, gente, é 1. Falei 10 é 1. E 2 a décima é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que vai dar 1024, se eu não estiver enganada. Certo? E o último agora é esse aqui. Esse aqui é um pouquinho complicado, tá? Então, prestem bastante atenção. Ele me deu um parênteses multiplicando 5 vezes 4 ao quadrado e me deu uma divisão por 5 à quarta e 2 à oitava. Só que se eu multiplicar o 5 por 4 vai ficar 20 ao quadrado, eu não consigo resolver através das propriedades. Então, eu vou desmembrar eles. O que eu vou fazer? O 5, ele é ao quadrado, vezes o 4 ao quadrado, certo? Tirei o parênteses. 5 à quarta, vezes 2 à oitava, que eu só copiei. Aqui é 5, é uma divisão de bases iguais, não é? Mas aqui não é 4 e 2, não é base igual. Eu vou transformar esse 4 em base 2, então vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado, eu copiei. O 4 não é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, 2 à quarta. Dividido por 5 à quarta, vezes 2 à oitava. Agora sim nós vamos resolver. Nós temos uma divisão de bases iguais e uma divisão de bases iguais aqui. Lembrando que eu só posso fazer isso porque os dois estão multiplicando. Se estivesse somando e subtraindo, eu não poderia fazer. Então, bases iguais na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 2 tira 4, menos 2, vezes. Bases iguais aqui no 2, conserva a base e subtrai os expoentes. 4 tira 8, menos 4. Pronto, agora eu fiquei com dois valores, só que o expoente é negativo, então eu preciso transformar isso em expoente positivo. O denominador dos dois é 1, vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado, que é 25, vezes 1 sobre 2 à quarta, que é 16. Agora é só multiplicar. 1 vezes 1 dá 1, e 25 vezes 16 vai dar 400.
Assim a gente encerra os exercícios do caderno do aluno até o exercício 1.9.